Imagine crescer sem raízes, sendo levada de um lado para outro, sem tempo ou espaço para chamar algo de seu. Essa história começa em meio a um passado fragmentado, onde cada mudança trazia incertezas e desafios, moldando uma jovem a encarar a vida com resiliência. Mas há algo mais. Um emprego peculiar que trouxe experiências que desafiam a lógica e abrem portas para o inexplicável. Prepare-se para ouvir uma história que não apenas surpreende, mas que também te faz questionar os limites entre o real e o sobrenatural. Quem nos conta esse relato é a Ana. Boa noite, Dom. Decidi escrever para você porque sinto que a minha história merece ser compartilhada. Talvez contar tudo seja uma forma de aliviar o peso das memórias que carrego comigo. Bem, falar sobre meu passado nunca foi algo simples. Se tivesse que escolher uma única palavra para descrever minha infância, seria andarilha. Desde que consigo lembrar, nunca morei mais de 1 ano na mesma casa. Meus pais? Nunca os conheci. Cresci sendo passada de um parente para outro, dependendo das circunstâncias de cada um. Quando completei 16 anos, um dos meus tios, com quem estava morando na cidade, me chamou para uma conversa. Ele disse que eu precisava arrumar minhas coisas e partir, pois não podia mais me sustentar. Para mim aquilo não era novidade, então minha única dúvida foi para onde eu iria em seguida. Ele mencionou o nome da tia Rita, que vivia na minha cidade de origem. Aquela notícia caiu como uma tonelada de tijolos. Eu quase não tinha contato com ela, mas as poucas interações que tivemos foram marcadas pelos seus comentários ácidos, e se eu ousasse retrucar, acabava com as orelhas ardendo depois de um puxão daqueles. Não havia alternativa, então aceitei o que vinha pela frente. Nunca tive apreço pelo trabalho no campo. Na cidade onde cresci, a maioria das pessoas trabalhava na lavoura ou na criação de animais. Já experimentei os dois e, sinceramente, nenhum me agradou. Era exaustivo e o pagamento não compensava. Mas antes mesmo de eu me acomodar na casa da minha tia, ela deixou claro que eu precisava ajudar com as despesas. Cada dia sem trabalho significava menos comida no meu prato. Certa noite, voltando para casa, passei por um cemitério. Notei um aviso no portão. Procurava-se um vigia. O lugar ficava a poucos metros da casa da minha tia. Era dividido em 3 áreas. Uma aberta ao público, outra reservada para as famílias ricas e uma terceira, quase desconhecida, destinada à comunidade judaica local. Resolvi entrar e perguntar sobre a vaga. Tive que mentir sobre minha idade, mas funcionou. Me contrataram e me colocaram responsável por vigiar as 2 últimas áreas. No dia seguinte comecei. O cemitério tinha uma entrada simples, com um muro de adobe que cercava o terreno e um único portão duplo. O caminho de acesso era de terra, e a umidade fazia com que plantas brotassem entre as rachaduras do muro. Me explicaram que não precisava circular pelo cemitério a noite inteira. 3 rondas em horários distintos eram suficientes. Também me deram um quarto nas dependências administrativas, localizado em frente a uma sala de velório pouco utilizada. Minha primeira noite como vigia foi estranhamente tranquila. O silêncio parecia ter peso, como se cada pedra e cada árvore naquele lugar guardassem segredos antigos. Durante minhas rondas, observei detalhes que nunca havia reparado em cemitérios antes. As lápides na área pública eram simples, algumas apenas pedaços de pedra com nomes gravados de forma rudimentar, enquanto na seção exclusiva, os túmulos exibiam esculturas elaboradas, inscrições pomposas e até pequenos mausoléus familiares. A parte judaica, no entanto, tinha um ar diferente. Era mais discreta, quase escondida, e os túmulos seguiam uma uniformidade que parecia carregada de respeito e tradição. Ao caminhar por ali, senti algo que não sabia descrever. Não era medo, mas uma espécie de reverência involuntária. Conforme as noites passaram, fui me acostumando à rotina. As rondas começaram a parecer automáticas, mas sempre me esforçava para ficar atento. A solidão do trabalho não me incomodava. Na verdade, era quase um alívio depois dos dias tensos na casa da minha tia. Eu me sentia mais à vontade entre os mortos do que entre os vivos. Mesmo assim, havia momentos em que o ambiente parecia querer me testar. O vento, que assobiava entre as árvores, soava quase como vozes sussurrando.
O ranger ocasional do portão fazia meu coração acelerar, e os reflexos da lua nos túmulos pareciam dançar, criando sombras inquietantes. Apesar disso, segui firme. Afinal, aquele emprego era minha única chance de escapar da situação precária em que me encontrava. Com o tempo, passei a enxergar o cemitério não apenas como um local de trabalho, mas como um espaço de histórias interrompidas, de vidas que, de alguma forma, continuavam ali, silenciosas. Era como se eu estivesse guardando não apenas um terreno, mas também memórias, segredos e legados de pessoas que um dia também haviam vagado pelo mundo. Disseram-me que em alguns dias eu teria a companhia de um homem chamado Matias. Ele era uma figura conhecida na vila, famoso por seu apreço excessivo pelo álcool. Fiquei surpreso ao ouvir seu nome, pois, honestamente, achava difícil acreditar que ele ainda estivesse vivo. Também me avisaram que, se um dia eu presenciasse algo fora do comum, algo além de adolescentes buscando provar sua coragem, homens embriagados ou pessoas atrasadas para deixar o cemitério, deveria chamar as autoridades imediatamente. Essa advertência trouxe à tona as histórias que eu ouvia na infância. Rumores de bruxas e demônios que realizavam rituais e sacrifícios no cemitério. Não tinha dado crédito a essas histórias antes, mas a advertência me fez questionar se havia alguma conexão. Mesmo assim, decidi não me preocupar com isso e apenas concordei. Foi assim que minha primeira noite começou. No início, a tranquilidade era tamanha que comecei a lutar contra o sono. Mas então, algo me despertou bruscamente. O som inconfundível de um bebê chorando. Sem hesitar, peguei uma pá que estava próxima à pia, acendi minha lanterna e segui o som determinado. Naquele momento senti-me destemido, imaginando até que, se encontrasse uma bruxa, a enfrentaria e salvaria a criança. O choro vinha de uma cripta do tamanho de uma pequena casa. Dei algumas voltas ao redor, mas não vi nada, embora o som continuasse, agora mais abafado, parecendo vir de dentro da cripta. Apontei minha lanterna para a entrada, hesitante, e o que vi desafiava qualquer explicação. Não tenho palavras para descrever. Parecia um filhote deformado, algo retorcido e estranho. Quando a luz da lanterna o atingia diretamente, ele se contorcia, emitindo um som que misturava dor e choro. De repente ouvi algo rastejando no fundo da cripta. Num instante a figura havia desaparecido. Corri de volta para o quarto nas oficinas, fiz o sinal da cruz diante de um crucifixo e comecei a rezar. Meu coração estava disparado. Tranquei-me ali pelo resto da noite, sem coragem de sair. Sabia que estava negligenciando minha responsabilidade como vigia, mas ninguém notaria. Duvido muito que o administrador viesse verificar meu trabalho. Acabei adormecendo em algum momento, mas meu descanso foi interrompido por um sonho inquietante. Ouvia batidas na janela e uma voz infantil implorando para que eu a deixasse entrar. A voz dizia que estava com frio e fome. Contudo, havia algo perturbador naquele tom. Apesar de soar como uma criança, transmitia uma sensação de inquietação que fazia minha espinha gelar. Acordei de repente, suando e com o coração acelerado. Peguei um cigarro para tentar me acalmar e estava quase terminando o segundo quando ouvi batidas fortes na porta. O susto me fez derrubar o cigarro que caiu sobre minha perna, deixando uma pequena queimadura. Do outro lado da porta, a voz de Matias ecoava. Ele dizia que precisava buscar algumas coisas que havia esquecido. Com relutância, abri a porta e lá estava Matias. Ele mal conseguia se equilibrar de tão bêbado. Quando nossos olhares se cruzaram, ele abriu um sorriso largo, quase como se reconhecesse algo em mim. Era como se soubesse que eu havia enfrentado algo inexplicável. "Você viu as crianças do cemitério?" perguntou ele, com um tom que misturava seriedade e resignação. Disse a Matias que não tinha visto nada e preferi não mencionar o que havia acontecido algumas horas antes. Ele caminhou até seu catre, puxou um embornal que estava guardado embaixo dele e, ao se virar para mim, lançou mais uma de suas frases. "Não finja que não sabe. Aposto que você viu as crianças do cemitério. Se não as procurarmos, elas vão nos achar." Optei por ficar calado. Não fazia sentido discutir com alguém naquele estado, ainda mais porque, tecnicamente, eu não havia visto nenhuma criança.
e sim algo bem diferente. Apesar disso, por mais que tentasse, minha mente insistia em revisitar a imagem daquela criatura estranha. Tentei convencer a mim mesmo de que poderia ser algum animal deformado que nasceu com má formação. Mas, à medida que os primeiros raios de sol surgiam, o medo que me consumira durante a noite se dissipava junto com a escuridão. Na manhã seguinte, cabia a mim destrancar os portões do cemitério. O administrador já me esperava do lado de fora, e ao perguntar como tinha sido a noite, respondi com uma mentira bem ensaiada, dizendo que tudo tinha corrido bem. Ele me deu um tapinha no ombro e sugeriu que eu fosse descansar. Mais tarde, naquela mesma tarde, encontrei Matias enquanto comprava cigarros na lojinha do vilarejo. Ele me cumprimentou com entusiasmo, dizendo que agora éramos colegas de trabalho. Depois comentou que poderia me cobrir durante as noites caso eu estivesse disposto a pagar com algumas cervejas. Apenas concordei com um aceno, sem ânimo para prolongar a conversa. No entanto, seu semblante mudou de repente, ficando sério. Ele me advertiu: se eu visse alguma das crianças do cemitério, não deveria segui-las. Não importa o quanto peçam ajuda, ele insistiu. Ignore-as para o seu próprio bem. Deixei o aviso passar como mais um delírio de Matias e segui meu caminho. Porém, quando chegou a próxima noite de trabalho, me arrependi amargamente de não ter dado mais atenção ao que ele disse. Ao retornar ao cemitério, finalizei a tarefa de trancar os cadeados no portão quando percebi um homem sentado próximo a um mausoléu. Informei a ele que o local estava fechado, mas me ofereci para abrir a porta e deixá-lo sair. Ele se desculpou, explicando que havia perdido a noção do tempo enquanto visitava a tumba de um antigo amor. Acompanhei-o até a saída, destranquei o portão e o vi partir. De volta às minhas rondas, tudo parecia calmo até que o som voltou: o choro. Na hora, o susto fez meu coração acelerar, trazendo de volta a lembrança da criatura da noite anterior. Contudo, após alguns minutos, outra possibilidade me veio à mente. E se fosse algo relacionado às histórias que circulavam no vilarejo? Bruxas que sequestravam crianças para rituais em cemitérios. Pensei em ligar para as autoridades, mas primeiro quis me certificar de que não era só um grupo de adolescentes tentando me assustar. Caminhei por entre os túmulos e mausoléus, seguindo o som. Foi então que vi encostada a uma lápide uma menina pequena, aparentando não mais do que 6 anos. Ela chorava baixinho e não respondia quando eu a chamava. Decidi me aproximar. Quando toquei o ombro dela, tudo mudou. Ela girou a cabeça para mim, revelando um rosto grotesco e distorcido, com olhos vermelhos e intensos, como se estivessem carregados de sangue. Um grito escapou da minha boca e eu corri desesperado na direção do quarto. A risada dela me perseguiu por todo o caminho, um som frio e debochado que parecia ecoar dentro da minha mente. Tranquei-me no quarto e não saí até o amanhecer. Quando o dia finalmente chegou, tomei a decisão de falar com o administrador e pedi para sair do trabalho. Enquanto me despediam, uma coisa era clara para mim: eu nunca mais queria voltar àquele lugar. Naquela noite, quando minha tia me perguntou por que ainda estava em casa, respondi que não queria mais trabalhar no cemitério, evitando entrar em detalhes. Como era de se esperar, ela me deu um sermão interminável com palavras que pesaram tanto que acabei me sentindo culpado. Isso me levou a reconsiderar. Liguei para o administrador, inventei uma desculpa dizendo que estava um pouco doente e justifiquei minha ausência daquela noite. Mas no dia seguinte resolvi procurar o padre da igreja do vilarejo. Ele era conhecido por sua bondade e pela forma como ouvia as pessoas com paciência. Contei a ele tudo o que havia acontecido, sem interrupções. Quando terminei, o padre foi direto. Disse que o que eu vi não era o espírito de uma criança, mas sim uma manifestação maligna, algo distorcido que assumia formas inocentes para atrair vítimas. Ele me aconselhou a me afastar do cemitério. Expliquei que, infelizmente, isso não era uma opção. Minha tia não hesitaria em me expulsar de casa caso eu abandonasse o trabalho. O padre compreendeu minha situação e me ofereceu um rosário abençoado e uma medalha. Ele explicou que caso eu visse algo semelhante novamente, deveria mostrar a medalha. Saí do templo com sua bênção e alguma esperança de proteção. Mais tarde, naquela mesma tarde,
o administrador do cemitério veio até minha casa. Ele disse que eu poderia tirar mais uma noite de descanso, mas precisava da minha ajuda para um enterro e me pagaria como se tivesse feito a vigília. Concordei de imediato, pensando que, se mostrasse habilidade como coveiro, talvez pudesse trocar de função e deixar a vigilância para trás. O enterro ocorreu ao meio-dia, em um dia abafado sob um sol impiedoso. O falecido era um idoso, e apenas um pequeno grupo de pessoas compareceu. Ninguém permaneceu até o final. A tumba era de mármore e já havia sido preparada por um pedreiro, restando apenas selar as tampas. O sepultamento aconteceu na área judaica do cemitério. Sendo católico, achei estranho estar em um local sem cruzes e lembrei que raramente havia movimentação naquela seção. Sempre a considerei um espaço abandonado. Enquanto trabalhava, uma sensação desconfortável começou a crescer. Parecia que alguém me observava. Isso me deixou nervoso e apressado, evitando olhar ao redor. Mas então, ouvi passos atrás de mim. Instintivamente virei a cabeça. O que vi me deixou paralisado. Um menino estava ali, imóvel. Sua pele era incrivelmente pálida e seus olhos eram inteiramente negros, como se não houvesse nada além de vazio neles. Ele parecia mais uma imagem do que uma criança de verdade. Não falou, não se mexeu, apenas permaneceu ali, parado. Larguei minha ferramenta e comecei a recuar, cuidando para não virar as costas. Foi nesse momento que esbarrei em outro funcionário do cemitério. Ele percebeu minha expressão e perguntou o que estava acontecendo. Em vez de tentar explicar, apenas o conduzi até o lugar onde tinha visto o menino. Mas, para minha frustração, não havia mais ninguém ali. Porém, encontramos algo no chão. Era a cabeça de uma boneca de porcelana. A peça estava quebrada e tomada pelo mofo. Peguei-a com cuidado, mas, assim que fiz isso, uma centopeia saiu de dentro dela. Instintivamente sacudi minha mão, deixando a cabeça cair no chão. O impacto a despedaçou ainda mais, e dezenas de outros insetos começaram a sair de dentro. O outro funcionário apenas observou a cena com indiferença e me disse para voltar ao trabalho, como se aquilo fosse algo corriqueiro. Enquanto ele se afastava, não consegui evitar a sensação de que algo muito errado continuava a rondar aquele lugar. Aquela noite foi tomada por pesadelos. Não consigo lembrar os detalhes do que sonhei, mas ao acordar, vi algo que me gelou a espinha. O mesmo menino que eu havia encontrado no cemitério estava parado aos pés da minha cama. Seus olhos negros, como dois abismos vazios, me encaravam na escuridão. Soltei um grito tão alto que minha tia e um primo vieram correndo ao meu quarto. No instante em que chegaram, a figura desapareceu. Inventei que era apenas um pesadelo e que estava tudo bem. A ideia de retornar ao cemitério me causava uma ansiedade esmagadora. Sentia um peso no peito só de pensar nisso. Finalmente compreendi por que Matias recorria tanto à bebida. Talvez, embriagado, fosse mais fácil suportar os horrores daquele lugar. Chegou a noite em que eu precisava voltar. Reuni toda a coragem que tinha, decidido a pedir ao administrador que me mudasse para a função de coveiro. Mas, para minha surpresa, Matias estava me esperando. Ele anunciou que faríamos o turno juntos. A divisão era clara. Um ficaria na área privada, onde haviam ocorrido roubos recentes de lápides e estátuas de bronze, enquanto o outro patrulharia outra parte. Apesar do medo que pulsava dentro de mim, me senti aliviado por não estar sozinho naquela noite. Sabia que não poderia me esconder no quarto enquanto Matias vagasse pelo cemitério por conta própria. Logo depois de arrumar minhas coisas, Matias apareceu e sugeriu que eu descansasse enquanto ele faria as rondas. Por um instante considerei aceitar, mas logo descartei a ideia. Talvez fosse um teste para avaliar meu compromisso com o trabalho. Então decidimos nos dividir. Fiquei encarregado de vigiar a área privada por 1 hora, enquanto Matias patrulharia o setor judaico. Mesmo relutante, segui com o plano. Levei comigo o rosário e a medalha abençoada que o padre havia me dado, como uma espécie de amuleto de proteção. Caminhei com cuidado entre as lápides, tentando prestar atenção a cada som que ecoava ao meu redor. Não demorou para que algo acontecesse. De repente, uma névoa espessa começou a cobrir o cemitério, trazendo consigo um cheiro insuportável de enxofre, como ovos podres.
Sons de brinquedos rangendo e risadas infantis começaram a ecoar na escuridão. Meu corpo inteiro ficou tenso. Chamei por Matias, mas as únicas respostas que recebi foram mais risadas de crianças. Agarrei a lanterna com firmeza e comecei a iluminar ao redor, meu coração disparado como nunca. Estava certo de que algo terrível estava para acontecer. Então, vi Matias. Ele estava de costas, imóvel. Sua presença me deu um alívio momentâneo e comecei a chamá-lo enquanto me aproximava. No entanto, ele não respondia, nem mesmo quando toquei seu ombro. Continuava parado, olhando fixamente para uma cripta. Segui seu olhar e lá estava ela, uma criatura grotesca, retorcida, que me lembrou imediatamente da figura que havia encontrado na minha primeira noite como vigia. Tremendo, apontei a lanterna em direção à cripta e foi então que o vi novamente. O menino de pele pálida estava lá dentro, sorrindo de forma assustadora. À distância, uma voz feminina começou a cantar uma melodia infantil, como uma canção de ninar. O medo tomou conta de mim. Aproximei-me de Matias e insisti que precisávamos sair dali. Mas nada do que eu dizia parecia surtir efeito. Ele permanecia como uma estátua, inabalável. Sem outra alternativa, tomei coragem e o deixei para trás, correndo de volta em direção ao quarto, onde sabia que pelo menos teria um pouco de segurança. Hoje carrego um peso de arrependimento por minha covardia naquela noite, mas tento me confortar pensando que talvez não houvesse muito o que fazer. Ainda assim, não consigo evitar as perguntas que me assombram. Poderia eu ter arrastado Matias comigo? Teria tido coragem de enfrentar o desconhecido com meu rosário e uma oração, como o sacerdote havia sugerido? Mas naquele momento, tudo o que fiz foi correr, guiado pelo medo. Tranquei-me no quarto com pressa, o rosário apertado entre os dedos, enquanto começava a rezar em desespero. Clamei a Deus, implorando para que me livrasse daquele pesadelo. No entanto, naquela noite, parecia que apenas o próprio demônio ouvia minhas preces. O caos parecia dominar o cemitério. Risadas infantis ecoavam pela janela, zombando do meu desespero. As lágrimas não paravam de cair enquanto eu recitava oração após oração. Então, ouvi batidas na porta. Era a voz de Matias, implorando para que eu a abrisse. Por um instante, quase cedi. Mas algo no tom de sua voz me alarmou. Havia uma calma desconcertante, quase sarcástica em suas palavras. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Decidi não abrir. Permaneci onde estava, segurando o rosário com força e continuando a rezar. Meu corpo, porém, já não aguentava mais. Tremores incontroláveis tomaram conta de minhas mãos e um frio intenso subiu pela nuca. Comecei a ver flashes de luz e, de repente, tudo escureceu. Perdi a consciência. Despertei com batidas insistentes na porta. O sol já brilhava lá fora e minha mente ainda tentava processar os horrores daquela noite. Sem pensar, abri a porta e me deparei com o administrador, que estava acompanhado por um policial e um paramédico. Me bombardearam com perguntas e eu respondi como pude, mas percebi o ceticismo nos olhares deles. O policial apontou para minhas mãos, que continuavam a tremer descontroladamente. O paramédico verificou meus sinais vitais e, após constatar que minha pressão arterial estava perigosamente alta, decidiram me levar ao hospital. Matias também foi levado. Encontraram-no dentro da cripta, completamente paralisado, sem reagir a nenhum estímulo. No hospital conseguiram fazer Matias recobrar os sentidos, mas sua reação foi assustadora. Ele estava fora de si, agitado e violento, como se sua mente houvesse sido consumida pela loucura. Foi necessário sedá-lo para controlá-lo e, por fim, decidiram interná-lo em um sanatório. Aos poucos percebi que não poderia mais permanecer naquele vilarejo. As pessoas começaram a me tratar de forma hostil, culpando-me pelo que aconteceu com Matias. Tentei contar a minha versão dos fatos, mas ninguém quis ouvir. Decidi partir e essa foi, sem dúvida, a melhor decisão. Longe dali encontrei um bom trabalho e consegui finalmente me estabelecer sozinho, distante de minha família e das memórias dolorosas daquele lugar. Ainda assim, as marcas daquela experiência não me abandonaram completamente.
Em algumas noites, os pesadelos voltam tão vívidos quanto antes. E tenho certeza de que eles continuarão a me acompanhar. Um lembrete sombrio de tudo o que vivi e perdi. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Xavier, e hoje vou compartilhar um capítulo da minha vida que sempre tentei apagar da memória. Porém, por mais que eu insista, sei que jamais conseguirei afastar isso de mim. Naquela época, eu tinha 22 anos. Meus pais me colocaram para fora de casa ao descobrirem sobre meu relacionamento com minha parceira. A partir daí, comecei uma busca desesperada por um emprego que pudesse sustentar minhas despesas. Mas, como se o destino se divertisse às minhas custas, não consegui nada por semanas. Depois de enviar incontáveis currículos e participar de entrevistas frustrantes, finalmente recebi uma ligação que mudaria tudo. Era uma oferta para trabalhar como vigia noturno em uma loja isolada, num lugar afastado. Apesar de não estar entusiasmado com a localização, aceitei imediatamente. O salário era bom e, por ser um turno noturno, o trabalho permitiria que eu continuasse meus estudos nas horas vagas, já que as responsabilidades do cargo pareciam tranquilas. O primeiro dia foi um misto de ansiedade e expectativa. Enquanto o gerente explicava minhas tarefas, percebi um desconforto em sua postura. Ele mencionou que o vigia anterior havia desaparecido sem deixar qualquer pista. O detalhe mais estranho era que, na noite do desaparecimento, todas as gravações das câmeras de segurança haviam sumido. No entanto, como nada havia sido roubado, a loja decidiu não levar a investigação adiante. Assim que fiquei sozinho no prédio, cercado pelas sombras que dançavam na penumbra, comecei minha rotina. Minhas principais atividades eram monitorar as câmeras e fazer rondas ocasionais. As primeiras horas foram tranquilas. Dividi meu tempo entre os estudos e a observação dos monitores. Contudo, uma sensação de inquietação começou a crescer. Em certo momento, percebi algo estranho pelo canto do olho. Uma figura robusta aparecia em uma das câmeras. Olhei diretamente para o monitor, mas não havia ninguém lá. Meu coração acelerou e um arrepio percorreu minha espinha. Notei então que a cortina que dava acesso ao depósito oscilava levemente, como se tivesse acabado de ser tocada. Apesar de tentar me convencer de que poderia ser apenas uma brisa, a tensão tomou conta de mim. Reunindo coragem, resolvi investigar. Entrei no depósito com cuidado e acendi a luz. Era um ambiente escuro, repleto de estantes empoeiradas e objetos largados ao acaso. A sensação de que algo estava errado só aumentava a cada passo. No fundo do depósito, reparei em um grande armário. Minhas mãos estavam molhadas de suor enquanto me aproximava, lentamente, para abrir a porta. O que encontrei ali me fez gritar de puro pavor. Era uma fantasia antiga, mas muito peculiar. Parecia ser o mascote da loja. Uma figura bizarra que misturava características de hiena e leão com um aspecto abatido e macabro. Seus olhos opacos e o sorriso distorcido pareciam me encarar do fundo daquele armário. Apesar de ser apenas uma peça de roupa abandonada, ela emanava uma sensação de terror indescritível. Fechei a porta do armário com tanta força que o barulho ecoou pelo depósito e me afastei tremendo da cabeça aos pés. A loja, antes apenas silenciosa, parecia agora mergulhada em uma atmosfera pesada e perturbadora. Voltei ao meu posto na sala das câmeras, mas o que presenciei no depósito não saía da minha mente. Cada sombra parecia se mover de forma suspeita, e qualquer som, por mais baixo que fosse, fazia meu coração disparar. Quando finalmente o amanhecer chegou, deixei a loja sentindo um alívio indescritível. Durante o dia tentei descansar, mas meus sonhos foram invadidos pela visão daquela fantasia. Sonhei com um corredor escuro e infinito onde eu corria sem parar, tentando escapar enquanto aquela figura grotesca me perseguia. O som de seus grunhidos ecoava em meus ouvidos e eu tinha certeza de que estava prestes a ser devorado. Acordei ofegante, coberto de suor
e com a imagem da fantasia gravada na mente. Apesar do medo, naquela noite voltei ao trabalho. As horas pareciam se arrastar como nunca enquanto eu permanecia trancado na sala das câmeras. Cada movimento nas telas e cada ruído no ambiente aumentavam minha tensão. Mas o momento mais aterrador ainda estava por vir. Exatamente às 4h44 da manhã, um sussurro gélido tomou conta da sala. Era uma voz distorcida, quase sobrenatural, repetindo meu nome de forma perturbadora. Olhei para os monitores, mas não conseguia identificar de onde vinha o som. A sala ficou gelada, como se algo maligno a tivesse dominado. Minhas mãos suavam e meu coração parecia pronto para saltar do peito. Resolvi fazer minha ronda habitual na tentativa de me distrair, mas isso só piorou a sensação de estar sendo observado. Mesmo ao voltar para a sala, a sensação não desaparecia. De repente, os monitores começaram a exibir estática e interferências. Tentei manter a calma, mas, quando ergui o olhar, vi algo que congelou meu sangue. A fantasia. Ela estava parada no corredor, imóvel e assustadora, com o mesmo sorriso grotesco e os olhos vazios que tanto me apavoraram antes. Era impossível, mas ali estava ela, me encarando na escuridão. Sem pensar, corri para a porta e tentei trancá-la, mas não tirava os olhos daquela figura. Ela começou a se mover em minha direção, com passos lentos e desajeitados, mas determinados. A cada instante, os sussurros ficavam mais intensos, repetindo meu nome como um cântico sinistro. A fantasia estava cada vez mais perto, e eu sentia meu corpo paralisado pelo medo. Quando a criatura estava a poucos centímetros de mim, o relógio na parede marcou 5h da manhã. Num piscar de olhos, ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. A sala voltou ao normal. O frio se dissipou, os monitores pararam de falhar e o sussurro cessou. Mas eu ainda estava ali, sozinho, com a mente inundada por terror e confusão. Depois daquela noite, pensei seriamente em nunca mais voltar à loja. As memórias ainda estavam frescas e eu pulava de susto a cada ruído ou sombra ao meu redor. Contudo, após conversar com minha parceira, decidi reconsiderar. Ela argumentou que tudo aquilo poderia ser fruto do meu esgotamento mental, amplificado pelo ambiente opressor do trabalho noturno. Me lembrou também o quanto eu batalhei para conseguir aquele emprego e o quão difícil seria encontrar outro com horários tão flexíveis para estudar. Relutante, decidi que voltaria na noite seguinte. A noite seguia tranquila até que às 3h33 da manhã, a mesma sensação opressiva que já conhecia tomou conta do ambiente. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas fruto da minha imaginação, então me mantive ocupado com as tarefas, ignorando o desconforto crescente. Era hora de fazer a ronda pela loja, uma parte do trabalho que eu detestava, mas que precisava ser feita. Peguei minha lanterna e comecei a caminhar pelos corredores escuros, onde a escuridão parecia engolir cada canto. Para aliviar o nervosismo, comecei a cantarolar uma música que sempre me acalmava. No entanto, o único som que preenchia o espaço era o eco dos meus passos. Algo dentro de mim sussurrava que eu não estava sozinho. O ápice da tensão chegou quando me aproximei do depósito. O nó no estômago apertou ainda mais, mas, apesar do pavor, segui em frente, decidido a não me deter. Passei pelo depósito rapidamente, sem olhar para dentro. Mas ao deixá-lo para trás, senti como se um olhar pesado estivesse cravado em minhas costas. Tudo em mim gritava para não virar e olhar. Acelerei o passo em direção à sala das câmeras, mas no caminho precisei atravessar um corredor onde estavam expostos vários espelhos à venda. Foi então que, pelo canto do olho, percebi algo aterrador, uma pata desbotada de tecido, que reconheci imediatamente como parte daquela fantasia horrível, se aproximando do meu ombro. O pânico tomou conta de mim e corri como nunca até a sala de segurança. Assim que entrei, tranquei a porta e me joguei diante dos monitores, buscando desesperadamente qualquer sinal do que havia visto. Tudo que as telas mostravam era a cortina do depósito balançando devagar, como em uma dança mórbida. Exausto e apavorado, permaneci ali até o amanhecer, sem coragem de sair. Cada minuto que passava era sufocante,
e a ideia de que algo espreitava lá fora me mantinha em alerta. Com o raiar do sol, finalmente deixei a sala com cautela, temendo o que poderia encontrar. Contei à minha parceira o que havia acontecido. Ela tentou me tranquilizar, argumentando que tudo aquilo poderia ser resultado de estresse e privação de sono. Talvez tivesse sido um pesadelo, sugeriu ela, algo amplificado pela atmosfera opressora do trabalho. Por mais absurdo que parecesse, tentei aceitar sua explicação. Afinal, a ideia de uma fantasia antiga ganhar vida era completamente ilógica para alguém como eu, que sempre se considerou cético. Nos dias seguintes, decidi tomar algumas providências para me sentir mais seguro. Coloquei um cadeado no armário do depósito, garantindo que nada mais pudesse sair de lá. Ninguém parecia notar ou questionar o cadeado, e isso me deu uma sensação de alívio. Por quase um mês, não houve qualquer incidente estranho, e comecei a acreditar que havia superado aquela situação. Mas essa calmaria terminou abruptamente. Certa noite, ao chegar para meu turno, fui surpreendido por uma novidade. O gerente havia contratado um segundo vigia. Luiz, um homem de cerca de 40 anos, foi apresentado a mim, e o gerente pediu que eu explicasse as rotinas e os procedimentos do trabalho noturno. Luiz pegou tudo rapidamente, e após uma breve explicação e uma única caminhada pela loja, ele já parecia dominar tudo. Isso me deu uma folga, permitindo que eu focasse em meus estudos durante o resto da noite. Enquanto a noite parecia seguir seu curso habitual, Luiz apontou algo próximo ao depósito. Olhei na direção da cortina que balançava e um calafrio percorreu meu corpo. Escondendo meu pavor, falei a Luiz que não havia visto nada e sugeri que simplesmente ignorássemos. Mas Luiz, desconsiderando minha insistência, decidiu investigar por conta própria. Meus apelos para que ele não fosse em frente foram inúteis. Na sala de câmeras, observei cada movimento de Luiz pelos monitores. Ele entrou no depósito e falou algo que não consegui ouvir, já que as câmeras não gravavam áudio. Vi-o caminhar em direção ao antigo armário que eu havia trancado com o cadeado. Meus olhos se arregalaram ao perceber que ele abriu a porta com facilidade, como se o cadeado nunca tivesse estado ali. Contive um grito quando notei que o armário estava completamente vazio. Minha mente girava em um turbilhão de perguntas. Como aquele armário havia sido aberto? E mais perturbador, onde estava a fantasia que eu sabia que deveria estar lá dentro? A sensação de que algo sinistro se escondia na loja se tornou quase insuportável. Luiz voltou para a sala de câmeras, mas parecia visivelmente abalado. Não demorou muito até que ele começasse a se sentir mal, sendo obrigado a ir para casa antes do fim do turno. Na noite seguinte, Luiz não apareceu para trabalhar. No começo, imaginei que ele tivesse simplesmente desistido do emprego, mas o horror tomou novas proporções quando sua esposa nos informou que ele nunca retornou para casa e estava desaparecido. Os dias passaram lentamente, seguidos por semanas e, por fim, meses. A loja adquiriu uma reputação obscura, especialmente depois que se espalhou que o último local onde Luiz foi visto era o estacionamento. As câmeras de segurança captaram uma figura robusta nas sombras antes de apresentarem falhas, e então nada mais foi registrado. Apesar do medo e da crescente curiosidade, continuei trabalhando na loja. Minhas obrigações financeiras não me deixavam outra escolha. Minha parceira tentou me convencer a abandonar o emprego, preocupada com minha segurança, mas minha necessidade e uma teimosia inexplicável me fizeram insistir. Certa noite, ao revisar as gravações, notei algo peculiar em uma das câmeras. Uma figura indistinta movia-se de forma errática pelos corredores. Observei com atenção e percebi que havia algo familiar nela. O contorno grotesco lembrava a fantasia que vi no armário. Meu coração disparou quando a figura começou a se aproximar da cortina do depósito. O pânico me dominava enquanto assistia à cortina balançar violentamente, mais do que jamais havia feito. 1000 pensamentos cruzaram minha mente, mas, em um impulso que não consigo explicar, decidi encarar o desconhecido. Peguei minha lanterna e caminhei em direção ao depósito. A cada passo, o ar parecia mais denso, quase sufocante. Finalmente cheguei à cortina. Com as mãos trêmulas, a puxei de uma vez.
O depósito estava vazio. Não havia qualquer sinal da fantasia ou de outra presença. A cortina voltou à quietude, e tudo parecia como antes. Uma onda de frustração tomou conta de mim. A sensação de que a loja, com todo o seu mistério, estava zombando de mim era insuportável. Aquela sequência de eventos inexplicáveis começou a corroer minha sanidade, deixando-me preso em um ciclo de dúvida e medo que parecia não ter fim. Cada noite parecia mais opressiva, como se o próprio ar ao meu redor carregasse o peso do medo. Meus nervos estavam à flor da pele, e minha mente vagava entre pensamentos de pavor e uma obsessão sombria. Passava boa parte do turno fixando os olhos nas telas das câmeras, esperando, mas temendo, ver algo emergir das sombras. Então, em uma dessas noites, fui arrancado da monotonia pelo som de algo que me fez saltar, tomado por um medo primitivo. O ruído vinha de uma pilha de caixas amontoadas em um canto mal iluminado da loja. Minha respiração tornou-se curta, e meu coração disparou enquanto fixava o olhar naquela direção. As caixas pareciam envoltas em uma escuridão mais densa, e o som se repetia, como se algo estivesse se movendo entre elas. Dei um passo para trás, o medo crescendo dentro de mim, mas meu movimento foi interrompido por um choque suave e horripilante. Gelei ao perceber o que estava atrás de mim. A fantasia estava lá, imóvel, mas viva de alguma forma, com seu sorriso torto e aqueles olhos de plástico que pareciam perfurar minha alma. O terror me paralisou completamente. Não conseguia gritar nem me mover. Um odor terrível tomou conta do ar. Um cheiro acre de carne podre, algo tão nauseante que parecia impregnado na minha própria pele. Era impossível ignorar, e meu cérebro foi tomado por imagens perturbadoras sobre o que poderia estar escondido sob aquele tecido sujo e desgastado. E então, o silêncio foi rompido por gritos humanos, vindo de dentro da fantasia. Eles eram angustiantes, como se almas inteiras estivessem presas lá dentro. Um desses gritos fez meu sangue gelar. Era Luiz. Não havia como confundir sua voz, mesmo naquelas condições. O horror atingiu um novo pico quando a fantasia se moveu, segurando-me com uma força brutal. Sua risada distorcida ecoou como um pesadelo nos meus ouvidos, e o pânico tomou conta de mim. Lutei desesperadamente tentando me soltar daquele aperto inumano. Meus músculos tremiam de esforço, mas era como lutar contra uma parede. Quando achei que estava perdido, em um surto de puro desespero, reuni forças que nem sabia possuir e consegui escapar. Corri como nunca havia corrido antes, com os pulmões queimando e o coração disparado. Não olhei para trás. Cada instinto em mim gritava que aquilo seria fatal. Quando finalmente alcancei o exterior da loja, o ar fresco me envolveu como um abraço de alívio. Fiz uma promessa a mim mesmo ali, sob o céu escuro. Nunca mais voltaria àquele lugar. Nunca mais enfrentaria os horrores que haviam me assombrado ali. A loja tornou-se um símbolo sombrio na minha memória. Um capítulo que preferia apagar, mas que deixaria cicatrizes profundas na minha mente e na minha alma. Os anos se passaram, e a loja acabou fechando as portas para sempre. Um destino que parecia inevitável diante do que havia acontecido lá. Mas, mesmo assim, sua história nunca me deixou. A lembrança dos gritos, do cheiro pútrido e daquele sorriso macabro ainda me atormenta. Sei que há segredos que o mundo não deveria desvendar, coisas que pertencem às sombras, e mesmo agora, ao contar essa história, sinto que esses segredos ainda me observam, esperando pacientemente nas profundezas do esquecimento. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Há alguns anos, quando ainda era um jovem vivendo em um vilarejo modesto cercado por histórias de arrepiar, algo curioso aconteceu. Naquele lugar, a atenção de todos parecia girar em torno de uma antiga fazenda, cercada de mistério e lendas assustadoras. Era a maior propriedade da região e alimentava as narrativas mais inquietantes que as pessoas compartilhavam.
O centro dessas histórias eram 3 mulheres que, conforme diziam, foram as últimas moradoras da fazenda em um passado distante. A fama delas era tenebrosa. Suspeitava-se que fossem responsáveis por crimes hediondos contra jovens da comunidade e outras ações que ninguém ousava mencionar. Não faltava quem acreditasse que fossem bruxas. A ameaça que pairava dizia que, se alguém ousasse cruzar os portões da fazenda à noite, jamais retornaria. Essas histórias só se fortaleceram com 3 casos específicos que aconteceram ao longo do tempo. 3 rapazes com fama de encrenqueiros entraram na fazenda, aparentemente atrás de algum tipo de tesouro. Depois disso, ninguém mais os viu. Enquanto alguns defendiam que tudo não passava de coincidências e que os jovens provavelmente tinham deixado o vilarejo com o que encontraram, a maioria não conseguia afastar o medo que as histórias provocavam. Eu, no entanto, era um adolescente cético. Para mim, essas lendas não passavam de invenções criadas por gente que buscava uma distração na monotonia de um vilarejo tão pequeno. Tinha uma razão concreta para desacreditar as histórias. Um vigia. Um homem chamado Ralph costumava fazer rondas pela fazenda para garantir que tudo estava em ordem. Se o local fosse tão amaldiçoado assim, por que ele ainda trabalhava lá? Certo dia, voltando da escola, algo inusitado aconteceu. Notei um homem que nunca havia visto antes parado junto aos portões da fazenda. Em um vilarejo onde todo mundo conhecia todo mundo, encontrar um estranho era algo que chamava a atenção. Os portões estavam entreabertos e o homem olhava fixamente para o interior do terreno. Minha curiosidade não me deixou em paz e me aproximei com cuidado, tentando entender o que estava acontecendo. O homem notou minha presença e, com um olhar curioso, quis saber se eu conhecia Ralph, o vigia. Confirmei que sim, embora já fizesse alguns dias que não o via. Ele apenas assentiu, como se isso fosse algo comum, e explicou que era o proprietário da fazenda. Disse que vinha tentando falar com Ralph sem sucesso há vários dias. Aquilo me surpreendeu, pois eu sequer imaginava que aquele lugar tinha dono. Conversamos por alguns minutos e, antes que eu pudesse ir embora, ele me fez uma proposta inesperada. Queria que eu assumisse o trabalho de vigia da fazenda. Prometeu um salário que parecia inacreditável, muito mais do que eu já tinha sonhado em ganhar. A tarefa era simples, apenas verificar ocasionalmente se estava tudo em ordem. Sem pensar muito, aceitei. Afinal, parecia uma oferta boa demais para recusar. Na minha primeira noite de trabalho, logo ao atravessar os portões da fazenda, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Tudo estava mergulhado no mais absoluto silêncio e a escuridão parecia ter uma presença própria. As histórias sobre a fazenda voltaram à minha mente, mas tratei de afastá-las. Não podia permitir que essas superstições me controlassem. Com uma lanterna na mão, caminhei por toda a propriedade, examinando cada canto. Tudo parecia normal, sem nada de anormal à vista. Conforme as horas passavam, comecei a relaxar. Convenci-me de que as lendas não passavam de invenções. Mas quando o relógio marcou meia-noite, algo mudou. Ouvi murmúrios. Eram vozes suaves, como sussurros, e pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Meu corpo reagiu com um calafrio, e minha lanterna tremia enquanto meu coração disparava. Decidi que já tinha vivido coragem suficiente por uma noite e resolvi ir embora. Contudo, ao chegar aos portões, percebi algo estranho. Estavam firmemente fechados. Quando tentei abri-los, não se moveram nem 1 milímetro, como se estivessem lacrados por alguma força invisível. O pânico começou a tomar conta de mim, especialmente porque os sussurros ao meu redor não cessavam. No breu, as sombras pareciam ganhar vida, movendo-se de maneira inquietante, como se tivessem vontade própria. Cada janela ou porta que tentava abrir estava inexplicavelmente bloqueada. Eu estava preso em um lugar que desafiava qualquer explicação lógica. Os murmúrios se intensificaram, transformando-se em palavras distorcidas que ecoavam em minha mente. De repente, avistei uma silhueta ao longe. Era algo como uma sombra, mas seus movimentos eram perturbadores e não seguiam nenhuma lógica humana. A figura avançava lentamente em minha direção. Desesperado, continuei procurando uma saída, mas cada tentativa era inútil.
O tempo parecia se dissolver. Não sabia mais quanto havia se passado, e minha mente oscilava entre o medo e a incredulidade. Quando finalmente cedi à curiosidade, virei-me para encarar o que sentia estar atrás de mim. Foi então que as vi. 3 formas espectrais surgiram diante de mim, vestindo trajes longos e desgastados. Não havia como negar. Eram as mulheres das lendas. Seus rostos carregavam expressões deformadas pela maldade, e seus olhos brilhavam com uma crueldade impossível de descrever. Permaneci imóvel, paralisado pelo horror, enquanto elas me observavam com um misto de escárnio e ódio. Depois que aquelas figuras me encararam, um pavor absoluto tomou conta de mim. Minha mente se apagou e acabei desmaiando. Não sei por quanto tempo fiquei inconsciente, mas, quando despertei, senti o calor dos primeiros raios de sol tocando meu rosto. Levantei-me com dificuldade, percebendo que meu corpo estava coberto de terra e folhas secas. Minhas roupas estavam em frangalhos, completamente rasgadas. As lembranças da noite anterior voltaram como um turbilhão, e um calafrio percorreu minha espinha. As imagens das 3 mulheres e os sussurros que ainda ecoavam na minha mente eram impossíveis de ignorar. Sem pensar 2 vezes, saí daquele lugar amaldiçoado o mais rápido que pude. A cada passo que me afastava da fazenda, sentia o peso da opressão diminuir e uma pequena sensação de alívio surgir. Quando cheguei em casa, me dei conta de que meus pais nem notaram minha ausência durante a noite. Isso foi um alívio, pois eu não queria explicar o que havia acontecido. Tomei um banho demorado, tentando lavar não só a sujeira acumulada, mas também o medo e o desconforto que ainda me assombravam. Mesmo assim, por mais que tentasse, não conseguia afastar as lembranças daquelas figuras sinistras e dos sussurros perturbadores. Passei o dia inteiro em um estado de tensão, como se algo ainda me observasse. Meu amigo Caio logo percebeu minha inquietação e quis saber o que estava acontecendo. Sabia que não conseguiria mentir para ele, então relatei tudo, sem omitir nenhum detalhe. Ele escutou com atenção, mas quando terminei, soltou uma risada. Normalmente eu teria achado graça junto com ele, mas a experiência ainda estava muito viva em mim para que eu pudesse rir. Quando percebeu que eu estava falando sério, Caio tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente eu tinha me deixado levar pelas histórias locais. Talvez eu tivesse visto algum animal no escuro e, tomado pelo pânico, desmaiei. O resto não passava de um sonho misturado com a sugestão das lendas. Seus argumentos eram racionais e, de certa forma, faziam sentido. Ele apontou que se houvesse algo realmente sobrenatural ali, não seria lógico que aqueles espíritos quisessem ficar presos em um vilarejo que nem os vivos queriam habitar. E se as mulheres fossem tão perigosas quanto diziam as lendas, poderiam ter feito algo muito pior do que apenas me assustar. Embora as explicações de Caio tivessem trazido certo alívio, ainda não estava completamente convencido. Meu instinto dizia que algo estava errado. Decidi que talvez o melhor fosse abandonar o trabalho de vigia. Porém, antes que eu pudesse realmente tomar essa decisão, Caio me interrompeu. Disse que eu seria um tolo se renunciasse, considerando a quantia de dinheiro envolvida. Além disso, propôs que, para me sentir mais seguro, ele me acompanharia na próxima vigília. Sabia que o motivo real de sua proposta era a curiosidade dele em explorar a fazenda, mas, naquele momento, só me importava o fato de não ter que enfrentar aquilo sozinho. Contra minha vontade, acabei concordando. Mesmo assim, à medida que a noite se aproximava, uma inquietação crescente tomava conta de mim. Voltar àquele lugar seria um teste ao meu limite, mas ao menos teria Caio ao meu lado. Quando finalmente chegou a hora, partimos juntos para a fazenda. A lua estava cheia no céu, iluminando o caminho com uma luz prateada, enquanto o vento passava pelas árvores, criando um som inquietante. O cenário parecia ainda mais ameaçador sob o luar. As sombras se moviam de forma estranha, como se tivessem vontade própria, enquanto nos aproximávamos do portão. Entramos na fazenda com cuidado, usando as lanternas para iluminar nosso caminho. Enquanto Caio parecia tranquilo e cheio de coragem, eu lutava contra uma sensação de peso no peito. As memórias da noite anterior tentavam invadir minha mente, mas me forcei a ignorá-las. A presença de Caio me trazia um certo conforto,
e eu fazia de tudo para não parecer medroso na frente dele, mantendo uma fachada de calma. Passamos boa parte da noite conversando e rindo. Caio tinha levado consigo um pouco de pulque que havia emprestado da despensa de seu pai, insistindo em que era uma bebida deliciosa. Provei apenas alguns goles. O gosto era horrível para mim, mas ele parecia apreciar cada gole. A luz da lua iluminava fracamente o terreno da fazenda, e por um momento quase me esqueci do medo que havia sentido na noite anterior. A companhia e as risadas tornavam a experiência mais suportável, como se o ambiente sombrio perdesse um pouco de sua força. Com o tempo decidimos explorar ainda mais o interior da fazenda. Apesar das brincadeiras e do tom leve, ambos sentíamos uma tensão no ar, como se algo invisível nos observasse. As sombras ao nosso redor pareciam mais densas, e o som das tábuas rangendo sob nossos passos ecoava como se a própria casa estivesse sussurrando. Por fim, chegamos a um quarto nos fundos da propriedade. A porta estava parcialmente aberta, e dali vinha um frio que não parecia natural. Troquei um olhar com Caio, e embora ambos estivéssemos nervosos, o efeito do pulque e a vontade de não parecer covarde nos empurraram para dentro. No quarto, tudo parecia desinteressante. Móveis velhos cobertos de poeira e livros mofados que mal resistiam ao tempo. Foi então que Caio encontrou algo curioso: um jornal muito antigo. Na capa, a manchete anunciava a captura das Irmãs do Mal. Curiosos, começamos a ler as páginas amareladas. A matéria descrevia com detalhes chocantes os crimes terríveis atribuídos às 3 mulheres. Embora já soubéssemos de sua reputação, nunca havíamos nos deparado com descrições tão vívidas de seus atos. O desconforto aumentou a cada linha, até que decidimos deixar o quarto, enojados pelo que havíamos acabado de ler. Estávamos quase prontos para encerrar nossa visita e voltar para casa. Porém, antes de sairmos, Caio avisou que precisava se afastar para urinar. Fiquei sozinho por alguns minutos, encarando o silêncio pesado da noite. As sombras ao meu redor pareciam ganhar vida, distorcidas pela luz pálida da lua, enquanto as árvores assumiam formas grotescas. Foi nesse momento que os murmúrios começaram novamente. Surgiram de forma sutil, mas logo se tornaram mais altos, vindos de todas as direções. Pareciam vozes vindas de um lugar além da compreensão humana, pronunciando palavras que não conseguia entender. Meu corpo ficou tenso e um arrepio percorreu minha espinha. Olhei na direção de um canto mais escuro do terreno, iluminado apenas pela luz lunar, e então o vi. Um rosto distorcido emergiu da penumbra, com um sorriso torto e olhos vazios que pareciam enxergar diretamente minha alma. O horror tomou conta de mim, e um grito escapou antes que eu pudesse controlar. Chamei por Caio, desesperado, minha voz carregada de medo. Meu grito trouxe Caio correndo de volta com o rosto estampado de preocupação. Ele parecia não entender o que estava acontecendo, mas naquele momento, só o que eu desejava era não estar sozinho. Apontei para o canto onde tinha visto o rosto desfigurado, mas, ao seguir meu gesto, Caio não encontrou nada. As vozes sussurrantes, que antes pareciam preencher o ar com sua presença desconcertante, haviam desaparecido tão repentinamente quanto haviam surgido. Ele tentou me tranquilizar, dizendo que tudo não passava de fruto da minha imaginação. Para ele, o pulque e as histórias assustadoras que havíamos contado tinham me deixado sugestionado, criando ilusões. Embora suas palavras fossem razoáveis, eu sabia dentro de mim que o que havia visto e ouvido era real, algo que não podia ser explicado tão facilmente. Meu coração ainda pulsava de forma descompassada enquanto Caio tentava me acalmar, mas o medo que eu sentia parecia começar a afetá-lo também. Apesar de seu tom tranquilo, era claro que ele também estava começando a se sentir vulnerável. No fundo, ambos sabíamos que algo fora do comum estava acontecendo naquela fazenda. Algo que escapava à lógica e ultrapassava o simples domínio da imaginação. Sem demora, decidimos que era hora de sair dali. Caminhamos em direção aos portões, acreditando que, ao cruzá-los, a sensação de opressão desapareceria junto com o ambiente sinistro. Porém, ao chegar à entrada,
fomos tomados por um choque aterrorizante. As portas, que havíamos deixado abertas, agora estavam firmemente fechadas e envoltas por correntes enferrujadas. Não havia fechadura ou cadeado, apenas as correntes, como se fossem parte da própria fazenda, mantendo-nos presos. Tentamos forçar os portões com toda a nossa força, mas eles não cederam. Era como se a fazenda tivesse decidido que não nos deixaria sair. O desespero começou a nos consumir enquanto procurávamos freneticamente outra saída. Exploramos cada canto, mas todas as portas e janelas que encontrávamos estavam lacradas de maneira inexplicável, como se uma força invisível estivesse nos aprisionando. A sensação de peso no meu peito se intensificou e os murmúrios perturbadores retornaram, crescendo em volume e clareza. As palavras incompreensíveis pareciam se cravar em nossas mentes como um eco maligno. O tempo perdeu o significado. A noite parecia interminável e a lua, que permanecia alta no céu, era uma testemunha muda do nosso sofrimento. Enquanto procurávamos uma saída, objetos ao nosso redor começaram a se mover. Móveis tremiam, sombras se estendiam como se estivessem vivas, e a própria fazenda parecia respirar com uma energia sombria. O pânico se misturava com uma sensação de impotência, enquanto Caio e eu nos entreolhávamos, conscientes de que estávamos diante de algo muito além de nossa compreensão. Depois do que pareceram horas de busca inútil, Caio encontrou um martelo. Por um breve momento, sentimos uma fagulha de esperança. Sorrimos, acreditando que finalmente tínhamos uma chance de escapar. Ele se aproximou dos portões e golpeou as correntes com toda a força. Porém, o que aconteceu em seguida congelou nossos sorrisos e tirou o ar de nossos pulmões. Ali, no centro da sala, surgiram as 3 mulheres. Elas estavam de pé, imóveis, com seus olhares frios fixos em nós. Suas expressões eram uma mistura de malícia e desprezo. Seus sorrisos retorcidos como se soubessem que éramos impotentes diante delas. Não havia dúvida. Aquelas figuras não eram apenas ecos de uma lenda ou fruto da nossa imaginação. Elas estavam ali, reais e ameaçadoras. O medo voltou a tomar conta de nós, mas desta vez eu me mantive consciente. Caio e eu recuamos lentamente, cada movimento calculado, cientes de que estávamos diante de um perigo real e iminente. As 3 mulheres começaram a se aproximar. Seus passos lentos pareciam deliberados, como se quisessem prolongar nosso desespero. Era como se o tempo tivesse parado, cada segundo se arrastando enquanto tentávamos não perder o controle. As figuras avançavam com uma aura ameaçadora. Seus vestidos rasgados arrastavam-se pelo chão, emitindo um som baixo e perturbador, como um sussurro. Seus olhares pareciam atravessar nossa alma, enquanto os sorrisos distorcidos aumentavam a tensão que nos cercava. Não havia saída visível. Estávamos encurralados no canto mais escuro daquela fazenda amaldiçoada. Olhei para Caio, e o pânico em seu rosto refletia o que eu sentia. Ambos sabíamos que precisávamos reagir, mas o terror nos paralisava. Até mesmo o martelo em suas mãos tremia tanto que parecia inútil. De repente, sem trocar uma palavra, ambos agimos por instinto. Corremos em direção à saída com toda a força que nossas pernas conseguiam reunir. Caio, sem hesitar, começou a golpear as correntes enferrujadas que selavam os portões. Seus movimentos eram desesperados, como se sua vida dependesse disso, e realmente dependia. Podia ver que ele estava machucando as próprias mãos, mas isso não o deteve. Finalmente, como se por um milagre, as correntes cederam e os portões se abriram. Não pensamos 2 vezes. Atravessamos a saída e corremos o mais rápido possível em direção ao vilarejo. Nem Caio nem eu ousamos olhar para trás, com medo do que poderíamos ver. Só queríamos nos distanciar daquele lugar sombrio. Mesmo assim, o pavor não nos abandonava, como se as sombras da fazenda ainda nos perseguissem. No dia seguinte fizemos um juramento. Nunca mais voltaríamos àquele lugar. Não importava o que fosse dito ou o que nos oferecessem. Agora sabíamos que as histórias e lendas eram verdadeiras e que a fazenda escondia algo muito além do que a lógica poderia explicar. Nunca entendemos o motivo exato pelo qual aquelas mulheres queriam nos manter lá. Mas uma coisa era certa: não queríamos descobrir.
Com o passar do tempo, tentamos deixar o que aconteceu para trás. A vida continuou, mas as memórias daquela noite jamais desapareceram completamente. Para muitos no vilarejo, as histórias da fazenda continuaram sendo apenas isso, histórias. Mas Caio e eu conhecíamos a verdade. Por mais que eu precisasse do dinheiro que aquele trabalho oferecia, aprendi uma lição valiosa. Algumas coisas não valem o risco. A sanidade, a segurança e até a própria vida são muito mais preciosas. A fazenda ficou para trás como uma lembrança que ainda me assombra, mas nunca mais me atreverei a cruzar aqueles portões. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Vou contar uma história que envolve a esposa de um antigo colega da universidade, hoje cardiologista em um grande hospital. Esse episódio aconteceu há cerca de 20 anos, por volta de 2004. Por questões de privacidade, mantive os detalhes confidenciais por muito tempo. No entanto, após conversar com os envolvidos e obter autorização, agora posso compartilhar o ocorrido. Juliana, a esposa, e seu marido haviam me procurado para uma consulta. Eles acreditavam que, como psiquiatra, eu poderia ajudá-la com uma série de problemas que a vinham afligindo já há alguns meses. Tudo começou, segundo ela relatou, após ter ido a um casamento realizado na mesma igreja onde os dois se casaram anos antes. Naquele dia, Juliana começou a se sentir mal de forma súbita. Uma dor forte no estômago, acompanhada de náuseas, tomou conta dela. A permanência no local se tornou insuportável e algo ainda mais estranho aconteceu. Suas pernas pararam de responder como se estivessem completamente paralisadas, impossibilitando qualquer movimento. Ela só conseguiu sair do lugar quando a cerimônia terminou e, mesmo assim, apenas com um pouco de melhora, o suficiente para voltar para casa. Nos dias que se seguiram, os sintomas persistiram e começaram a interferir em sua rotina. À noite, sofria de dores de cabeça tão intensas que a impediam de dormir. Quando não era isso, tinha crises de nervosismo que evoluíam para ansiedade severa ou ataques de pânico. No início, Juliana preferiu não compartilhar o que estava passando, temendo que os outros a considerassem insana. Decidiu se automedicar, mas os resultados foram nulos. Como uma pessoa profundamente religiosa, acreditava que a fé poderia trazer-lhe alívio e equilíbrio. No entanto, essa busca por refúgio espiritual trouxe reações inesperadas. Algumas semanas depois do início dos sintomas, ela participou de uma peregrinação a pé até um santuário. Lá, ao entrar no templo, sentiu algo que descreveu como uma mistura de sentimentos opostos. Um amor e alegria imensos ao ver a imagem da Virgem, mas também um ódio inexplicável que a aterrorizava. Essa dualidade emocional, que ela descrevia como um estado de intensa confusão, afetava profundamente a relação que antes tinha com os espaços e figuras que lhe traziam paz. Certo dia, enquanto preparava o jantar em casa, Juliana notou algo estranho com um quadro que decorava sua sala. Nele estava a imagem de Jesus como Senhor da Divina Misericórdia. O rosto e os cabelos da figura pareciam estar em chamas. Naquele momento, ela pensou que talvez estivesse tendo uma alucinação. Decidiu então buscar grupos de oração para encontrar alguma paz. No entanto, quanto mais se envolvia, piores eram os sintomas. Dores de cabeça intensas, uma sensação de peso nas pernas, náuseas, calafrios no corpo e no rosto. Essas sensações também começaram a surgir em sua casa, acompanhadas de um afastamento crescente de seu marido, o que levou o casal a tomar atitudes mais extremas. Um evento marcante ocorreu durante as férias daquele mesmo ano. Eles foram para a praia, tiraram um tempo longe do trabalho, da rotina e dos filhos, quase como uma segunda lua de mel. Tudo parecia bem até o fim de um domingo após um dia juntos no mar. Já no local onde estavam hospedados, Juliana ficou inexplicavelmente irritada com o marido, mesmo após terem passado uma tarde agradável. Na tentativa de se reconciliar, ele a abraçou e começou a beijá-la.
Inicialmente ela correspondeu, mas de repente ficou imóvel, fria, como se tivesse caído em um sono profundo. Ao chamá-la, ele percebeu que algo estava errado. Seu corpo ficou rígido e começou a ter contrações, como se estivesse recebendo choques elétricos. Primeiro, os espasmos afetaram suas pernas e logo se espalharam por todo o corpo. Para piorar, Juliana começou a emitir sons assustadores que mais pareciam lamentos carregados de agonia. O marido, apavorado, tentou segurá-la, mas ela reagia com movimentos estranhos, levantando a cabeça com os olhos fixos e muito abertos. A cor de suas íris parecia ter escurecido, suas pupilas estavam inalteradas e ela colocava a língua para fora repetidamente, acompanhada de gritos quase animalescos. Desesperado, ele começou a rezar, convencido de que algo muito errado estava acontecendo. Diante dessa experiência, decidiram que precisavam de ajuda especializada e vieram me procurar. Nas primeiras consultas, tratei Juliana como qualquer outro paciente com crises de ansiedade ou um transtorno médico que pudesse ser abordado clinicamente. Entretanto, mesmo sendo cético e jamais tendo presenciado algo parecido, comecei a perceber que aquilo ia além da esfera médica. Inicialmente, o ambiente em sua casa ficou mais calmo e Juliana começou a aparentar certa estabilidade. Porém, isso não durou muito. Logo, os episódios voltaram com força. Ela apresentava crises de raiva, ficava cada vez mais nervosa e relatava sentir como se fosse outra pessoa. Em vários momentos, confessou pensamentos obscuros que a perturbavam profundamente. Profissionalmente, senti que não sabia mais como proceder, especialmente porque os eventos começaram a ultrapassar as barreiras do consultório. O mais inquietante foi perceber que, de forma inexplicável, sensações parecidas passaram a ocorrer também na minha própria casa. Certa noite, ao chegar do trabalho, tive uma sensação inquietante, como se alguém estivesse dentro da minha casa. Ao ir para o quarto, essa presença parecia ainda mais forte. Por um breve instante, vi o que parecia ser a silhueta de um homem alto parado na porta. Num piscar de olhos, a figura desapareceu. Para conseguir dormir naquela noite, precisei tomar medicamentos. Porém, ao acordar na manhã seguinte, notei que meu ombro e parte das minhas costas estavam marcados por arranhões profundos. Depois desse episódio, não voltei a ver nada, mas a sensação de que havia algo ou alguém na casa nunca desapareceu por completo. Não demorei a conectar esses acontecimentos ao meu envolvimento no tratamento de Juliana. Era evidente que tudo havia começado depois das sessões com ela. Relutante, mas sem alternativas, precisei aceitar que essa situação ultrapassava qualquer explicação científica ou médica. Em uma conversa com o marido de Juliana, também médico, ambos admitimos que aquilo não se encaixava no que conhecíamos como homens de ciência. Concluímos, após muito refletir, que o que estava acontecendo era algo de natureza paranormal, e a única solução seria buscar a ajuda de um sacerdote experiente em exorcismos. Decidi interromper o tratamento psiquiátrico de Juliana, mas continuei acompanhando a situação à distância. Em uma ligação com seu esposo, ele confirmou que ela estava possuída. Ele e os filhos haviam testemunhado uma noite aterrorizante em que Juliana começou a gritar com todos, fixando o olhar em cada um e dizendo de forma perturbadora que era Lúcifer. É difícil descrever o terror que a família sentiu naquele momento, mas não consigo imaginar algo mais assustador. Apesar de ter deixado de atendê-la, os fenômenos estranhos continuaram a acontecer na minha casa. Na mesma noite em que meu amigo me contou sobre a manifestação demoníaca, quando Juliana gritou ser o próprio demônio, fui para a cama e ouvi algo que parecia uma matilha de cães uivando. Era um som que parecia crescer, como se estivesse vindo diretamente na direção da minha casa. Minha pele se arrepiou como nunca antes, e em todos os anos morando ali, jamais havia escutado algo semelhante. Naqueles dias recorri a medidas que jamais imaginei que faria. Acendi velas em casa e aspergi água benta nos cômodos. Mais tarde, fiquei sabendo que um sacerdote, cujo nome desconheço, mas a quem sou profundamente grato, realizou o exorcismo que libertou Juliana. Foi um processo longo e exaustivo. Segundo me contaram, foram necessárias mais de 15 sessões para que ela se livrasse completamente.
Depois disso, as coisas finalmente se acalmaram. Tive a chance de reencontrar a família depois que tudo terminou. Embora o processo tenha sido doloroso e assustador, a tranquilidade voltou para eles. E finalmente para mim também. Juliana me contou em detalhes como cada sessão era mais dolorosa do que a anterior. Ela descrevia a sensação como se uma agulha extremamente longa, em brasa, fosse empurrada através de seu corpo até atingir sua garganta. A dor, segundo ela, era indescritível, como se todo o corpo estivesse em chamas. Durante as sessões conduzidas pelo sacerdote, o ambiente era intenso. Cuspidas, insultos violentos, movimentos bruscos e até tentativas de atacar os presentes faziam parte do processo. Cada encontro parecia uma batalha, tanto para ela quanto para quem a acompanhava. Somente depois disso consegui eu também recuperar alguma tranquilidade. Hoje, olhando para trás, vejo que 2 décadas se passaram desde esses eventos. E felizmente, nunca mais experimentei nada semelhante. Mesmo assim, sinto que é importante compartilhar essa história, especialmente para aqueles que ainda questionam a existência do mal. Como profissional, com anos de experiência em lidar com diversos tipos de crises e transtornos, posso afirmar que nenhum quadro médico ou psicológico explicava o que Juliana vivia. Os acontecimentos que presenciei, tanto no comportamento dela quanto nas coisas inexplicáveis que ocorreram ao meu redor, estão muito além do que a ciência pode provar ou compreender. A única explicação que consigo dar é que o mal existe, e naquela época eu o encontrei de frente. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.